Aquela não era minha primeira blitz em 27 anos de estrada, longe disso. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Já perdi a conta de quantas vezes tive que encostar o vovô no acostamento. Abrir as portas do baú, mostrar documentos, ouvir gracinha de fiscal, faz parte da vida de quem carrega carga pelo Brasil. Mas aquela era diferente. Primeiro, o lugar. Um trecho deserto da BR-070 a uns 80 quilômetros de Campina Grande, Paraíba. Não tinha posto, não tinha cidade, não tinha nada, só cerrado, céu e poeira. Lugar onde celular mal pega, onde você está por sua conta e risco. Segundo, o horário. 4h30 da tarde. Nenhuma fiscalização séria trabalha nesse horário no meio do nada. Ou é de manhã cedinho, pegando quem rodou à noite, ou é no comecinho da noite, pegando quem está querendo ganhar tempo pro pernoite. Meio de tarde é hora morta. Terceiro e mais estranho, só tinha um carro, uma Ranger preta sem identificação clara, só um giroflex improvisado no teto. Um fiscal da ANTT nunca mesmo, trabalha sozinho no meio do cerrado. Sempre tem uma viatura de apoio, um parceiro, um camburão da PRF por perto. Mesmo assim, encostei. A gente aprende que é melhor não criar caso. Parei o Scania R450 branco, meu companheiro de tantas histórias, no acostamento de terra batida. O sol castigava. Devia fazer uns 38º. Desliguei o motor, mas deixei a chave no contato. Senti um frio na espinha quando vi o homem descendo da Ranger. Alto, uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, bem cortado, óculos escuros, camisa social clara de manga curta, bem passada. Não usava uniforme, só um colete com as letras ET, sem muito destaque. Carregava uma prancheta e andava como quem é dono do lugar. Desses que a gente conhece de longe, autoridade acostumada a ser obedecida. Baixei o vidro e esperei. Mão esquerda no volante, à direita discretamente próxima da alavanca de câmbio, por via das dúvidas. Boa tarde, ele disse sem sorrir. Documentos do veículo e carga, por favor. Entreguei o que ele pediu. Meus documentos estavam todos em ordem, como sempre. Manifesto eletrônico da carga. Peças automotivas, indo de João Pessoa para Natal. Nota fiscal, carteira de habilitação, categoria e certificado do curso, MOP, tudo certinho, como sempre fiz. Ele examinou cada papel com atenção exagerada, como quem procura pelo em ovo. Depois ergueu os olhos por cima dos óculos escuros e me estudou. Senhora Maria Silva Corretto, isso mesmo. Caminhoneira, ele consultou a prancheta. 27 anos pelo que consta aqui. Frenzy Attack. Essa informação não estava em nenhum dos documentos que entreguei. Como o senhor sabe disso? Ele deu um sorriso pequeno, sem graça. Fazemos nossa lição de casa antes das fiscalizações, senhora Silva, ou prefere ser chamada de rainha da estrada, como é conhecida no trecho? Um alarme disparou na minha cabeça. Meu apelido não é segredo, mas também não é algo que um fiscal da ANTT precisaria saber. Ou deveria saber. Prefiro que me chame de Maria mesmo. E se não se importa, qual é o seu nome? Não estou vendo um crachá de identificação. Ele ignorou minha pergunta. Esta carga saiu de João Pessoa quando, ontem à tarde, está tudo aí no manifesto. E por que está sozinha? A maioria das transportadoras exige 2 motoristas para trechos longos. Trabalho como autônoma, respondi, sentindo o incômodo crescer. Tenho contrato com a transportadora, mas rodo sozinha. Sempre foi assim. Ele anotou algo na prancheta, depois tirou os óculos escuros. Tinha olhos frios, calculistas, olhos que já vi em gente que não hesita em passar por cima dos outros para conseguir o que quer. Vou precisar verificar a carga, anunciou. Abra o baú, por favor. Desci do caminhão e caminhei até a traseira. Eu me sagu, mantendo uma distância estudada. Abri as portas do baú. Lá dentro, tudo conforme declarado. Caixas de peças automotivas, empilhadas e amarradas com cintas de segurança. Nada de anormal. Ele subiu no baú, começou a checar as caixas, movendo algumas, abrindo outras. Procedimento padrão. Mas havia algo no jeito dele.
na minúcia da inspeção, que parecia ensaiado, como se já soubesse o que iria ou não iria encontrar. Seu filho também é caminhoneiro, não é? Perguntou de repente, enquanto examinava uma caixa de transmissões. Meu coração disparou. Pedro, meu filho, meu menino desaparecido há 4 meses e 3 dias. Como você sabe do meu filho? Ele se virou para mim, um sorriso pequeno nos lábios. Pedro Silva Jr., 26 anos, desaparecido desde fevereiro deste ano, após uma entrega em Fortaleza. O caminhão dele foi encontrado abandonado perto de Teresina, na fronteira com o Piauí, sem sinais de violência, sem pistas. Minhas pernas ficaram bambas. Tive que me apoiar na lateral do caminhão para não cair. Ninguém dá. A NTT deveria ter essas informações. Isso era caso de polícia, não de agência reguladora de transportes. Quem é você? Perguntei, a voz trêmula de raiva e medo. Que quer comigo? Ele desceu do baú com um pulo ágil para sua idade, ajeitou a camisa, guardou a prancheta embaixo do braço. Alguém interessado em ajudar, senhora Silva. Seu filho estava envolvido em assuntos complexos, assuntos que talvez a senhora também conheça. Não sei do que está falando. Meu filho era um bom motorista, um bom homem. Ele desapareceu, foi sequestrado ou... Minha voz falhou. Ou coisa pior? Ou está escondido? Ele completou, frio como uma cobra furrindo de responsabilidades de dívidas ou de parceiros descontentes. Cala a boca! Gritei, perdendo o controle. Você não conhecia meu filho. Não sabe de nada. Ele não se abalou com meu grito, pelo contrário, parecia satisfeito, como se tivesse conseguido exatamente a reação que queria. Sei mais do que imagina, senhora Silva, por exemplo. Sei que vocês conversavam frequentemente pelo rádio. P.E. Sei que ele comentou com a senhora sobre cargas especiais que estavam dando um dinheiro extra. Sei que ele mencionou amigos influentes nas últimas semanas antes de sumir. Ele estava me testando, sondando, jogando iscas para ver se eu mordia alguma. Você não é da ANTT, afirmei já certa disso. Quem é você e o que quer de verdade? Ele tirou um cartão do bolso da camisa e me estendeu. Peguei-o com a mão trêmula. Policial Antônio Marcondes, Polícia Federal, Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Olhei do cartão para ele, incrédula, um policial da Planeamento Familiar fazendo papel de fiscal rodoviário, sozinho no meio do nada. Se é da Federal, cadê sua equipe? Cadê sua identificação oficial? Por que esse teatro todo? Métodos de investigação, senhora Silva. Às vezes, uma abordagem informal rende mais resultados que um interrogatório oficial. Ele deu um passo na minha direção. Instintivamente, recuei. Seu filho estava investigando algo por conta própria, senhora Silva. Algo grande. Algo perigoso. E agora está desaparecido. A senhora tem certeza que não sabe nada sobre isso? Já disse que não. Pedro era reservado sobre o trabalho. Só queria garantir que eu estivesse bem. Que tivesse dinheiro para remédio da pressão, para consertar o telhado da casa. Interessante. Ele cortou, porque temos informações de que, 1 mês antes de desaparecer, seu filho depositou R$50 mil na sua conta. De onde veio esse dinheiro, senhora Silva? Fiquei paralisada. Pedro tinha depositado esse dinheiro, dizendo que era um bônus de produtividade, que a empresa estava indo bem. Eu não questionei, estava precisando. Usei parte para reformar a casa em João Pessoa, onde tenho base, e guardei o resto. O policial interpretou meu silêncio como confissão. Vou ser direto, senhora Silva. Seu filho estava envolvido com uma rede de roubo de cargas e contrabando, não como ladrão, mas como informante. Ele passava dados sobre rotas, cargas, baliosas, horários e estava prestes a nos entregar nomes graúdos quando sumiu. Sacudi a cabeça, recusando-me a acreditar. Isso é mentira. Meu filho não era disso. Ele o quê? Era um santo. Um menino inocente. Senhora Silva, não seja ingênua. Ninguém na estrada fica rico, sendo honesto. Fechei os punhos com tanta força que as unhas feriram a palma da mão. O que você quer de mim, afinal? O policial Marcondes sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos.
Quero que me ajude a entender o que seu filho descobriu e talvez a encontrá-lo vivo ou morto. A última frase caiu como um golpe no meu estômago. Era a primeira vez em 4 meses que alguém da lei admitia abertamente a possibilidade que eu mais temia, que meu Pedro não voltaria. O silêncio que se seguiu pesava toneladas, só o vento do cerrado, assoviando entre as frestas do meu velho Scania e o zumbido distante de algum inseto teimoso no calor da tarde. Encarei o policial Marcondes, estudando seu rosto, tentando ler suas intenções reais. Já vi muito tipo de gente na estrada, do pior ao melhor, e meu instinto raramente falha. Aquele homem não estava ali para ajudar ninguém. Vamos conversar dentro do meu carro, ele sugeriu, apontando para a Ranger preta. Está mais fresco lá. Prefiro ficar aqui mesmo, respondi cruzando os braços no meu território. Um sorriso seco atravessou o rosto dele. Não era um sorriso de simpatia, mas de quem reconhece um adversário à altura, como quiser. Então vamos aos fatos, senhora Silva. Seu filho, Pedro Júnior, estava envolvido numa operação que estamos investigando há mais de 1 ano. Que operação? Pedro era só um caminhoneiro como eu. Ele tirou um maço de fotos do bolso interno do colete e me estendeu. Com as mãos ainda trêmulas, peguei as imagens. A primeira mostrava Pedro num posto de combustível, conversando com 2 homens que eu nunca tinha visto antes. Na segunda, ele estava recebendo algo, parecia um envelope, de outro homem dentro de um carro escuro. A terceira mostrava meu filho entrando num galpão em algum lugar que parecia uma área industrial. Reconhece esses lugares, essas pessoas? Perguntou Marcondes. Não. Respondi com sinceridade. Nunca vi esses homens na vida. E Pedro? Pedro rodava o Brasil inteiro. Podia estar em qualquer posto, qualquer cidade. Essas fotos foram tiradas em João Pessoa, Fortaleza e Parnaíba, todas nos últimos 2 meses antes do desaparecimento do seu filho. Ele estava em contato com pessoas ligadas a uma organização especializada em desvio de cargas. Não estamos falando de ladrões de estrada comuns. Estamos falando de gente que trabalha com documentação falsa, cargas fantasmas, seguros fraudulentos, um esquema milionário. Balancei a cabeça, recusando-me a acreditar. E o que isso tem a ver com o desaparecimento do meu filho? Se ele estava envolvido com essa gente, então foram eles que fizeram algo com ele. Por que vocês não investigam isso, ao invés de me abordar no meio do nada? O policial Marcondes pegou as fotos de volta, guardando-as cuidadosamente. Estamos investigando, senhora Silva, por isso estou aqui. Seu filho pode ter sido eliminado por saber demais ou por querer uma fatia maior do negócio. Ou o quê? Perguntei, sentindo a raiva crescer. Ou ele pode estar vivo, escondido, com medo de represálias. Ou ele fez uma pausa dramática estudando minha reação. Ou ele pode estar escondido com o dinheiro que desviou. Isso é um absurdo. Explodi! Meu filho não é ladrão. Se ele estivesse vivo, teria entrado em contato comigo. Somos só nós 2 nessa vida, desde que o pai dele morreu. Ele nunca me deixaria nessa agonia. A senhora tem tanta certeza assim? Então, como explica os depósitos? Não só os 50 mil na sua conta, mas outros valores que ele movimentou nos últimos meses, dinheiro que não condiz com o salário de um caminhoneiro comum. Fiquei em silêncio. Era verdade que Pedro andava com mais dinheiro nos últimos tempos. Tinha comprado um caminhão melhor. Falava em investir em ter sua própria frota um dia, mas eu acreditava que ele estava apenas progredindo na profissão, talvez fazendo fretes mais lucrativos. Nunca suspeitei de nada ilegal. Pedro é um bom motorista, disse finalmente. Conseguiu bons contratos, fazia horas extras. Rodava sem parar. Senhora Silva. Ele interrompeu o tom, agora mais duro. Nós 2 sabemos como funciona esse mercado. Um caminhoneiro autônomo, por mais que se mate de trabalhar, não consegue triplicar sua renda da noite para o dia sem algum complemento. Senti meu sangue ferver. Estava cansada daquele jogo, daquelas insinuações. Diga logo o que você quer de mim, policial. Por que essa abordagem disfarçada? Por que não me chamou na delegacia como gente civilizada? Ele deu alguns passos em volta do caminhão, olhando para a estrada vazia, como se verificasse se estávamos realmente sozinhos. Quando voltou a me encarar, sua expressão,
havia mudado. Não era mais um investigador frio, mas alguém com um propósito muito claro. Seu filho fez contato com alguém da Polícia Federal mês passado, não comigo, com outro agente. Disse que tinha informações sobre o esquema, nomes importantes, provas. Marcou um encontro para entregar tudo. Nunca apareceu. 2 dias depois, o caminhão dele foi encontrado abandonado. Um arrepio percorreu minha espinha. Era a primeira informação concreta sobre os últimos dias de Pedro que alguém me dava em meses. E vocês acham que ele foi eliminado por causa disso? Por querer delatar o esquema? É uma possibilidade, mas também existe a chance de que ele tenha usado essa história para ganhar tempo, para despistar enquanto fugia com algo valioso, algo que ele pegou desses parceiros. Que tipo de coisa? Um dossiê, documentos, gravações, provas contra pessoas poderosas, coisas que valem muito dinheiro ou que podem custar uma vida? Meu coração acelerou. Pedro havia mencionado algo sobre provas na última vez que conversamos pelo rádio. Foi vago. Disse que estava juntando material para garantir o futuro. Achei que estava falando de algum curso, algum plano de carreira. E onde eu entro nisso tudo? Perguntei, já desconfiando da resposta. A senhora conhecia as rotas dele, os contatos, os lugares que frequentava. E mais importante, se ele confiava em alguém para guardar algo importante, seria na própria mãe. Então era isso. Ele não estava me investigando como cúmplice. Ele achava que Pedro tinha me deixado o tal dossiê. Não sei de nada disso. Meu filho não me deixou nenhum documento, nenhuma prova, nada. Marcondes se aproximou, invadindo meu espaço pessoal. Tem certeza, senhora Silva? Porque se ele deixou e a senhora está escondendo, isso é obstrução de justiça crime federal. E nesse caso, a senhora deixa de ser uma mãe em busca do filho desaparecido para se tornar cúmplice de uma organização criminosa. A ameaça era clara como água. Ele não estava ali para me ajudar a encontrar Pedro. Ele queria o dossiê, custasse o que custasse. Quero ver sua identificação completa, exigi, recuperando um pouco da compostura. Seu distintivo. E quero ligar para a Superintendência da Polícia Federal para confirmar que você está realmente investigando esse caso. Algo mudou no olhar dele. Um lampejo de irritação, rapidamente controlado. Claro, ele disse, tirando um distintivo do bolso. Parecia autêntico, mas o que eu sabia sobre distintivos da planeamento familiar, quanto à ligação, fique à vontade. Mas aqui não tem sinal, como a senhora bem sabe. Ele estava certo. Estávamos isolados naquele trecho da estrada. Então vamos até o posto mais próximo. Eu te sigo e lá podemos continuar esta conversa. Infelizmente, não será possível. Preciso verificar seu caminhão antes. Procedimento padrão. Você já verificou a carga? Não. Completamente. Preciso checar se não há compartimentos ocultos fandos falsos. É assim que costumam transportar material ilícito. Ele começou a caminhar em direção à cabine do meu Scania. Algo na postura dele, na determinação do seu passo, acendeu todos os alarmes dentro de mim. Ele não estava procurando algo que eu pudesse ter escondido. Ele ia plantar alguma coisa. Ei! Gritei correndo para alcançá-lo. Você não vai mexer no meu caminhão sem mandado. Ele se virou, o rosto agora uma máscara de autoridade ofendida. Senhora Silva, estou conduzindo uma investigação federal. Tenho amplos poderes para revistar veículos suspeitos, sem necessidade de mandado específico. Se continuar obstruindo meu trabalho, serei forçado a detaclar por desacato. Foi aí que eu entendi. Aquilo não era uma investigação legítima, era uma armadilha. E eu era o alvo. Você não quer achar meu filho? Falei a voz baixa, controlada, mas carregada de certeza. Você quer silenciar quem sabe o que aconteceu com ele? E eu sou a única pessoa que não vai desistir de procurar. Pela primeira vez vi algo parecido com respeito no olhar dele. Não o respeito de um homem decente, mas o reconhecimento que um predador tem por uma presa que não se rende facilmente. A senhora está cometendo um erro, rainha da estrada, ele disse, usando meu apelido como uma intimidade forçada. Não sabe com quem está mexendo? Não, policial. Você que não sabe.
Porque uma coisa eu te garanto: se fizeram algo com meu filho, eu vou descobrir. E não tem policial, político ou bandido nesse país que vai me impedir. Ele sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Veremos. Consegui dar um jeito de mandar o policial embora, não sem antes ele revistar toda a cabine do meu Scania. Disse que voltaria com um mandado oficial e que eu não deveria sair da região, como se ele mandasse em mim ou no meu caminhão. Fiquei parada no acostamento por quase 1 hora depois que a Ranger preta sumiu na poeira da estrada, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Quando finalmente liguei o motor e voltei para a rodovia, minha cabeça estava longe. Ali estava 4 meses e 3 dias atrás, na última vez que falei com meu filho. Era uma terça-feira à noite. Lembro porque tinha acabado de chegar em casa depois de uma viagem de 5 dias levando soja para o porto de Recife. Estava exausta, com a coluna doendo, querendo só um banho quente e cama. Foi quando o telefone tocou. Mãe, a voz de Pedro estava diferente, tensa, baixa demais. Oi, tudo bem? Onde você tá? Tô num posto perto de Fortaleza. Mãe, preciso te falar umas coisas. Mas não pode ser por telefone. Também não dá para ser pelo rádio. Lembro que sentei na beirada da cama do repente alerta. O cansaço esquecido. Aconteceu alguma coisa, Pedro, você tá bem? Tô, mãe, tô bem, mas descobri uns negócios pesados. Coisa grande, gente metida. Do que você está falando, menino? Houve uma pausa longa do outro lado. Conseguia ouvir o movimento do posto ao fundo. Motor de caminhão, conversa distante, música do jukebox. Lembra quando te falei das cargas fantasmas, das empresas que não existem? Lembrava vagamente. Pedro tinha comentado algo sobre isso algumas semanas antes, durante uma de nossas conversas pelo rádio P10, enquanto cruzávamos rotas no Ceará. Falou que tinha encontrado irregularidades em alguns manifestos, que algumas empresas remetentes pareciam de fachada. Achei que era só conversa de caminhoneiro, aquela desconfiança normal que todo mundo na estrada tem com os contratantes. Lembro, mas achei que era bobagem, filho. Não é bobagem, mãe. É um esquema grande. Desvio de cargas, seguro fraudado, contrabando. E tem policial envolvido, político, empresário, dono de transportadora. Pedro, pelo amor de Deus, não se mete nisso. Você sabe como esse mundo é perigoso. Deixa isso para a polícia resolver. Ele deu uma risada seca, sem humor. A polícia, mãe. E quem você acha que tá até o pescoço nessa sujeira? Por que você acha que ninguém investiga os roubos de carga direito? Porque você acha que sempre prendem só os ladrõezinhos de estrada e nunca pegam os chefões? Filho, mãe, eu preciso te ver. Preciso te mostrar umas coisas, te entregar uns documentos. Não confio em mais ninguém. Quando você volta para João Pessoa? Outra pausa. Um suspiro. Não sei, mãe. Vou terminar essa entrega e depois tenho mais uma programada. Mas se acontecer alguma coisa comigo, procura o Zé Antena. Deixei um envelope com ele. Que conversa é essa, menino? Não fala assim que dá azar. Não é azar, mãe. É precaução. Descobri coisa demais e acho que estão desconfiando de mim. Tô sendo seguido. Senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com a jornada cansativa que acabara de fazer. Pedro, larga essa carga onde está e volta para casa. A gente resolve isso junto. Não posso, mãe. Já tô envolvido demais. E se largo a carga no meio do caminho, eles vão saber na hora que eu estou desconfiando. Preciso agir normal. Então, pelo menos me diz onde você vai estar, qual a rota. Melhor não, mãe. Se alguém te perguntar, você pode falar sem querer. Quanto menos você souber, mais segura tá. Aquela foi a última conversa que tivemos. 2 dias depois, seu caminhão foi encontrado abandonado perto de Teresina, sem nenhum sinal de violência. O rastreador estava desligado, o celular dele fora de área. Era como se tivesse evaporado. Registrei o desaparecimento, dei entrevistas para a TV local. Colei cartazes com a foto dele em todos os postos num raio de 1000 quilômetros. Falei com policiais, procurei o Zé Antena, mas ele estava viajando pelo Nordeste. Nada, nenhuma pista concreta. Ninguém tinha visto nada, ninguém sabia de nada. E agora, 4 meses depois,
esse tal policial Marcondes aparece do nada, sabendo detalhes da vida do meu filho, insinuando que ele estava envolvido em esquemas criminosos. Mês com isso, sugerindo que ele poderia ter fugido com dinheiro ou informações. As palavras de Pedro sobre cargas fantasmas e empresas que não existem agora ecoavam com outro peso na minha cabeça. Não era exagero de caminhoneiro desconfiado. Era real, e provavelmente foi isso que o fez desaparecer. Guiando o Scania pela BR 070, comecei a relembrar outras conversas que tivemos nas semanas anteriores ao desaparecimento. Pequenos comentários que na época não pareciam importantes, mas que agora ganhavam novo significado. Mãe, já notou como algumas cargas são declaradas com valor muito abaixo do real? Aí se roubam. O seguro paga a mixaria, mas a mercadoria vale uma fortuna no mercado paralelo. Mãe, tem umas transportadoras pequenas que aparecem do nada, conseguem contratos grandes com empresas importantes e depois somem em menos de um ano. Como isso é possível, mãe? Já reparou que alguns postos da polícia rodoviária parecem que só param certos caminhões, como se soubessem exatamente quem devem deixar passar? Na época, eu respondia com indiferença. É assim mesmo, filho. A estrada é cheia de maracutaia. Ou então não se mete nisso, Pedro. Caminhoneiro tem que fazer seu trabalho e ficar quieto. Malditos conselhos. Se eu tivesse prestado mais atenção, se tivesse levado a sério as suspeitas dele, talvez ele não tivesse desaparecido. Talvez estivesse aqui dirigindo ao meu lado, fazendo piada com meu gosto musical antiquado, como sempre fazia. Sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto dirigia. Não chorava por Pedro há semanas. Tinha prometido a mim mesma ser forte, seguir em frente, continuar procurando sem me desesperar. Mas o encontro com Marcondes tinha rasgado a ferida que mal começava a cicatrizar. A dor da saudade agora se misturava com a raiva. Raiva de mim mesma por não ter dado ouvidos ao meu filho. Raiva de um sistema podre que permite que pessoas desapareçam sem deixar rastro. Raiva de um policial da Polícia Federal que, em vez de ajudar a encontrar Pedro, parecia mais interessado em silenciar qualquer ameaça ao esquema. E sim, agora eu estava certa de que havia um esquema. O comportamento de Marcondes, as perguntas específicas, a tentativa de me intimidar, tudo confirmava o que Pedro tinha descoberto. Ele não estava paranoico, ele estava certo e provavelmente pagou um preço alto demais por isso. Passei a mão pelo painel do Scania, sentindo os botões gastos pelo uso. O volante que conhecia cada curva e ranhura das estradas brasileiras. Este caminhão tinha sido meu fiel companheiro por mais de uma década. Tinha me visto envelhecer, tinha me ouvido cantar, xingar, chorar, e agora seria minha armadura e meu escudo, enquanto eu descobria o que tinha acontecido com meu filho. Vamos nessa, velho amigo, murmurei para o caminhão, engatando uma marcha mais alta. Temos trabalho a fazer. Não sabia exatamente por onde começar, mas tinha algumas ideias. Primeiro, precisava encontrar o Zé Antena. Se Pedro tinha deixado algo com ele, devia ser importante. Depois iria rastrear as últimas cargas que meu filho transportou, as empresas envolvidas, os contratantes e finalmente descobriria quem realmente era esse policial Marcondes. E por ele estava tão interessado em mim. Uma determinação feroz crescia dentro de mim, substituindo o medo e a insegurança que senti durante a abordagem. Aquele policial tinha cometido um erro ao me subestimar. Ele achou que estava lidando com uma simples caminhoneira, assustada e vulnerável. Mas eu não tinha ganhado o apelido de rainha da estrada à toa. Na estrada aprendi a ser dura, a não desistir, a enfrentar tempestades, bandidos e fiscais corruptos. Se eles fizeram algo com meu filho, iam descobrir que mexeram com a pessoa errada. Porque não existe força mais perigosa nesse mundo que uma mãe em busca de justiça. O céu a escurecer no horizonte. Logo seria noite na BR 070. E eu precisava encontrar um lugar seguro para parar. Mas uma coisa estava clara na minha mente. Depois daquele encontro com Marcondes, nada seria como antes. Eu estava sendo usada, observada,
talvez até seguida. A caçada tinha começado, só não sabiam que desta vez a presa também era caçadora. A noite já estava caindo quando encontrei um posto seguro para estacionar. Não era dos melhores, mas tinha movimento suficiente para eu não ficar isolada. Precisava pensar, planejar meus próximos passos. Porém, mal tinha desligado o motor quando vi a Ranger preta entrando no pátio do posto. Marcondes não tinha desistido tão fácil. Vai, pelo retrovisor. Ele ia saindo do carro, ajeitando o colete da NTT e caminhando com aquele andar confiante em direção ao meu caminhão. Respirei fundo. Dessa vez, eu estaria preparada. Quando ele bateu na janela, abaixei o vidro apenas o suficiente para ouvir sua voz. Senhora Silva, precisamos terminar nossa conversa. Achei que já tínhamos terminado, policial. O senhor disse que voltaria com um mandado. Ele exibiu um papel dobrado. Consegui mais rápido do que imaginava. Juiz de plantão. Peguei o documento desconfiada. Borecha, oficial, carimbo, assinatura, timbre da Justiça Federal. Mas eu não entendia nada daqueles termos jurídicos complicados. Podia ser falso por tudo que eu sabia. E agora? Agora vou fazer uma inspeção completa no seu veículo. Se colaborar, terminamos rápido. Desci do caminhão a contragosto. O posto estava movimentado, com outros caminhoneiros abastecendo. Comendo no restaurante, alguns observando a cena com curiosidade. Pelo menos não estávamos mais sozinhos na estrada. Isso me dava alguma segurança. Quero acompanhar cada passo seu, exigi. Não vai mexer no meu caminhão sem eu ver o que está fazendo. Ele deu de ombros como se não se importasse. Como? Vamos começar pela cabine. Acompanhei enquanto ele revistava metodicamente o interior do Scania. Abriu o porta-luvas, verificou embaixo dos bancos, examinou o painel, o espaço de descanso atrás dos assentos. Seus movimentos eram precisos, profissionais. Ele sabia o que estava procurando. Nada aqui, disse finalmente. Vamos verificar o compartimento de carga agora. Caminhamos até a traseira do caminhão. Abri as portas do baú, revelando as caixas de peças automotivas empilhadas. Ele subiu, começou a verificar entre as caixas, movendo algumas, abrindo outras. Tudo ainda parecia um procedimento padrão, mas eu não conseguia tirar o sentimento de que havia algo errado. Vou precisar verificar se há fundos falsos, ele disse depois de um tempo. Compartimentos ocultos é comum em operações de contrabando. Não tem nada disso no meu caminhão. Isso é o que vamos descobrir. Ele começou a bater nas paredes laterais do baú, ouvindo o som, procurando por diferenças na acústica que pudessem indicar um compartimento. Depois examinou o piso, agachando-se em vários pontos. Foi quando notei. Enquanto ele se abaixava numa das extremidades do baú, sua mão direita se moveu discretamente para dentro do colete. Quando a mão reapareceu, segurava algo fino e escuro, uma pasta plástica, num movimento rápido. Ele tentou deslizar a pasta para um pequeno espaço entre o piso e a parede lateral do baú, onde havia uma pequena folga na estrutura. Ei! Gritei avançando na direção dele. Que pensa que está fazendo? Ele se levantou rapidamente, a pasta já oculta novamente sob o colete. Sua expressão era uma mistura de surpresa e irritação. Do que está falando, senhora Silva? Não se faça de desentendido. Vi você tentando colocar alguma coisa no meu caminhão. O que era aquilo? Uma pasta. Por um instante, ele pareceu genuinamente desconcertado, como se não esperasse ser flagrado, mas logo recuperou a compostura. A senhora está confundindo as coisas. Estava apenas verificando esse espaço que parece ter sido alterado. Pode ser um esconderijo. Mentira. Vi você tirando algo do colete e tentando enfiar ali. Você está plantando prova no meu caminhão. Marcondes desceu do baú com um pulo ágil, ficando cara a cara comigo. Sua expressão agora era dura, ameaçadora. Alguns caminhoneiros que estavam por perto começaram a prestar atenção na discussão. Cuidado com o que fala, senhora Silva, ele disse, baixando a voz para que só eu ouvisse. Acusar um agente federal é crime grave. Difamação, calúnia, desacato. Quer passar uns meses na cadeia? É isso que quer? Quero que você fique longe do meu caminhão e de mim, respondi sem recuar.
E quero saber o que aconteceu com meu filho. O verdadeiro motivo de você estar aqui. Já disse o motivo? Seu filho estava envolvido em um esquema criminoso e desapareceu, levando informações valiosas, informações que ele pode ter deixado com você. E se eu não tiver nada? Se ele não me deixou nada? Ele deu um sorriso frio. Então você não tem valor nenhum para a investigação. E pessoas sem valor nessa história tendem a desaparecer. A ameaça era clara como cristal. Um arrepio percorreu minha espinha, mas mantive a postura firme. Você não me assusta. Já enfrentei todo tipo de bandido na estrada. Já escapei de assalto, de sequestro, de emboscada e continuo aqui rodando. Isso porque nunca enfrentou o sistema, rainha da estrada. Você não faz ideia do que está lidando. Olhei ao redor. Alguns caminhoneiros agora observavam abertamente nossa discussão. Precisava de testemunhas, de alguma proteção e, mais importante, precisava de provas. Vou fazer uma última verificação na cabine, ele disse caminhando de volta para a frente do caminhão. Depois liberarei seu veículo por enquanto. Seguiu a cabeça a mil. Ele estava tentando plantar algo no meu caminhão. Provavelmente drogas ou alguma mercadoria contrabandeada. Algo que justificasse minha prisão. Que me tirasse do caminho. Não podia deixar isso acontecer. Enquanto ele subia novamente na cabine, tive uma ideia. Meu celular estava no bolso da jaqueta. Com um movimento disfarçado, ativei a câmera e coloquei o aparelho sobre o painel. Apoiado contra o para-brisa com a lente voltada para o interior. Parecia apenas um telefone colocado ali por descuido, mas estava filmando tudo. Marcondes começou a revistar novamente o interior da cabine, agora com mais minúcia. Abriu o compartimento sob o banco do motorista, onde eu guardava ferramentas e itens pessoais. Examinou a pequena geladeira portátil, o espaço de descanso. Então, quando achou que eu estava distraída olhando para fora, ele fez o movimento. Wrap it up. Sua mão foi até o colete. Tirou a pasta preta e tentou deslizar lá para baixo do banco do passageiro, num espaço pequeno entre a estrutura e o estofamento. Peguei você! Gritei apontando. Tá filmado. Ele congelou por um segundo, então viu o celular no painel. Seu rosto se contorceu numa máscara de fúria. Num movimento brusco, avançou para pegar o aparelho. Me dá isso! Não! Berrei me jogando entre ele e o celular. É prova de crime. Tentativa de incriminação. Marcondes me agarrou pelo braço com força surpreendente para um homem de sua idade. Senti seus dedos afundando na minha carne. Você não sabe com quem está mexendo. Elsie, me entregue esse telefone agora, ou vai se arrepender. Tá tudo bem aí, rainha da estrada? Uma voz grave veio de fora da cabine. Era Barba, um caminhoneiro veterano que eu conhecia há anos. Ele estava parado ao lado do caminhão junto com outros 2 motoristas. Todos olhavam desconfiados para a cena. Um homem agarrando uma mulher pelo braço dentro da cabine. Marcondes me soltou imediatamente, recuperando a postura oficial. Está tudo sob controle, ele disse, mostrando o distintivo. Procedimento padrão de fiscalização. Fiscalização não inclui agarrar a motorista. Barba respondeu sem se intimidar. Tá tudo bem mesmo, Maria. Ele estava tentando plantar provas no meu caminhão. Falei, apontando para o celular. Filmei tudo. O policial me lançou um olhar que poderia congelar o inferno. Depois ajeitou o colete, recuperando a compostura. A inspeção está encerrada por hoje, senhora Silva, mas não pense que isso acabou. Volto com reforço. Ele desceu da cabine com dignidade forçada, caminhou até a Ranger preta e partiu, levantando poeira. Só quando o carro sumiu na estrada é que permiti que minhas pernas bambas cedessem, caindo sentada no banco do motorista. Barba e os outros se aproximaram preocupados. Que história é essa, rainha da estrada? O cara é mesmo da Federal? Peguei o celular. Parei a gravação, tinha conseguido registrar tudo. A tentativa descarada de plantar a pasta, a ameaça, a agressão. É da Federal sim, respondi. A voz ainda trêmula de adrenalina, mas não está atrás de contrabando. Está atrás de mim e do meu filho desaparecido. Olhei para a gravação no celular, a evidência clara da corrupção de Marcondes. Era uma prova, sim,
mas também era uma sentença de morte. Se eu não agisse rápido, preciso sair daqui agora. Você não pode simplesmente sair correndo, rainha da estrada, Barba argumentou, coçando o espesso bigode grisalho que lhe dava o apelido. O cara é policial federal. Tem gente dele em todo canto. É exatamente por isso que preciso sair. Respondi, já ligando o motor do Scania. Se ele voltar com reforço, não tem testemunha que segure. Vão achar drogas no meu caminhão, vão me prender, e até provar minha inocência já vai ser tarde demais. Os outros caminhoneiros se entreolharam indecisos. Sabiam que eu estava certa. Na estrada, aprendemos cedo que a autoridade nem sempre significa justiça. E a sua carga? Perguntou João Pequeno, o mais novo dos três. Vai largar no meio do caminho? A carga vai comigo. Só vou mudar a rota. Pegar umas estradas secundárias. Chego em Natal com um ou 2 dias de atraso, mas chego. Tem ideia de para onde vai agora? Barba insistiu. Pensei por um momento. Precisava de um lugar seguro, onde pudesse organizar meus pensamentos, ver a gravação com calma, talvez fazer algumas cópias de segurança e, principalmente, tentar encontrar o Zé Antena. Se Pedro tinha deixado algo com ele, devia ser importante. Vou cortar caminho pelo interior. Tem uns conhecidos numa comunidade quilombola perto de Patos. Fico lá por um dia ou 2, até as coisas esfriarem. Barba sentiu, compreendendo minha lógica. Áreas quilombolas eram territórios onde policiais raramente entravam sem uma boa razão e muita preparação prévia. Não por medo, mas pelo histórico complicado de relações com o Estado. Era um bom lugar para se esconder temporariamente. Toma cuidado, Maria, ele disse, usando meu nome de batismo, sinal de que a preocupação era genuína. Qualquer coisa, chama no PEDEX. Canal 25, Código Tempestade. A gente se organiza. Agradeci com o aceno, já preparando o Scania para partir. Os 3 caminhoneiros se afastaram, voltando para seus próprios veículos. Não precisavam dizer mais nada. Na estrada, a gente aprende que algumas decisões são solitárias por natureza. Cada um é responsável pelo seu próprio caminho. Saí do posto sem olhar para trás. A noite já tinha tomado conta da rodovia, mas a lua cheia iluminava o asfalto com uma luz prateada quase sobrenatural. Em outras circunstâncias, eu teria achado bonito. Agora só me preocupava em identificar faróis suspeitos no retrovisor. Mantive uma velocidade constante por cerca de 30 quilômetros, seguindo pela BR 070. Então, num trecho onde a fiscalização era praticamente inexistente, desviei para uma estrada secundária. Pouco mais que uma via de terra batida que cortava fazendas e pequenas propriedades rurais. O Scania reclamou do terreno acidentado. Não era um caminhão feito para estradas de terra, principalmente carregado. Mas entre um caminhão danificado e uma motorista presa, preferia lidar com o primeiro problema. Desculpa, velho amigo, murmurei, dando tapinhas no painel enquanto o caminhão sacudia nas imperfeições do caminho. Prometo que depois disso tudo você ganha uma revisão completa. Após uns 15 quilômetros naquela estrada precária, peguei o rádio PX. Precisava sondar o ambiente, tentar descobrir se havia movimento policial em comum na região. O rádio PX era a internet dos caminhoneiros muito antes da internet existir. A forma como compartilhávamos informações sobre fiscalização, estradas bloqueadas, assaltos e outros perigos. Alô, alô, canal 19. Borboleta vermelha na escuta. Alguém na área? Usei um codinome diferente do habitual. Não queria que ninguém identificasse a famosa rainha da estrada pelo rádio. Não agora. Depois de alguns segundos, uma voz respondeu. Borboleta vermelha. Aqui é Cascavel. Te copio. Qual sua posição? Não reconheci a voz. O que era bom. Significava que provavelmente o motorista também não me conhecia. Estou a uns 45 quilômetros de Campina Grande, sentido Patos. Como está o movimento na área? Tranquilo por enquanto, mas tem comentário de blitz grande montando na saída de Campina Grande. Parece que estão procurando alguém específico. Meu coração acelerou. Já estavam atrás de mim. Obrigada pela informação, Cascavel. Vou desviar então. Borboleta vermelha, desligando. Mudei para o canal 13, normalmente menos utilizado. Queria ouvir mais, coletar mais informações sem me expor muito.
Foi quando captei uma conversa que gelou meu sangue. Alvo se movendo em direção a Patos. Scania R450 azul. Placa ABC 1234, motorista considerada perigosa, aguardando instruções. Copiado, montar bloqueio no entroncamento da PB 3226, acionar equipes de apoio, mudar para canal 2 para mais instruções, não era uma conversa de caminhoneiros. O tom, a precisão, a formalidade era comunicação policial ou paramilitar. E eles estavam falando de mim, do meu caminhão da minha rota. Rapidamente girei o dial para o canal 2. Mas só encontrei estática. Provavelmente tinha um sistema de comunicação encriptado ou estava fora do alcance do meu rádio. O suor escorreu frio pela minha espinha. Não era paranoia. A abordagem tinha sido uma armadilha desde o início. Eles sabiam quem eu era. Sabiam sobre Pedro, sabiam o que estavam procurando e agora tinham uma desculpa para me perseguir. A suposta agressão a um agente federal, a fuga de uma blitz, precisava mudar meus planos. Ir para Patos seria cair direto na armadilha deles. Observei o mapa mental que tinha da região, resultado de décadas na estrada. Se pegasse um desvio mais ao sul, poderia cortar caminho por algumas fazendas. Talvez alcançar a divisa com Pernambuco por rotas menos vigiadas. O problema era o caminhão. Um Scania azul não passa despercebido, especialmente em estradas rurais pouco movimentadas. Era como tentar esconder um elefante numa sala de estar. Pensa Maria. Murmurei para mim mesma, tentando controlar o pânico crescente. Foi quando o rádio chiou novamente. Canal 25. Alô, alô. Tempestade chegando. Repito, tempestade chegando. Rainha da estrada. Esta não era a voz de Barba. Ele estava usando o código que tínhamos combinado. Peguei o microfone com as mãos trêmulas. Aqui a interessada. Estou na escuta. Onde você está agora? Hesitei por um momento, mas decidi estrada vicinal, uns 15 quilômetros após o desvio da BR 070, indo para o sul. Muda de direção, vá para oeste. Encontra a PB 248 no quilômetro 32 tem uma placa de propriedade particular. Entre por ali, o Seu José vai te receber. Seu José, outro caminhoneiro veterano aposentado há alguns anos, tinha comprado um sítio na região e vivia da criação de porcos e galinhas. Um bom homem, de confiança. Copiado. E sobre a tempestade tem gente procurando você em todas as saídas da região. Ranger preta e 2 viaturas da PRF sem identificação. Estão falando em mandado de prisão por agressão à autoridade e fuga de blitz. Exatamente como eu temia. Marcondes estava usando o sistema contra mim. Entendido. Obrigada pelo aviso. Só mais uma coisa. A voz de Barba hesitou por um momento. O pessoal tá comentando de um tal Zé Antena. Parece que ele voltou de viagem e está em João Pessoa. Caso essa informação seja relevante para você, meu coração deu um salto. Zé Antena estava em João Pessoa. Era a primeira pista concreta que eu tinha sobre o paradeiro dele desde o desaparecimento de Pedro. Muito relevante. Obrigada. Boa sorte, rainha da estrada. Vamos manter contato. O rádio silenciou. Guy Ray ao volante, tomando um caminho estreito entre plantações de cana que se estendiam até o horizonte. O caminhão protestou novamente, mas obedeceu ao comando. Seguimos para o oeste, em direção à propriedade de Seu José. Enquanto dirigia, minha mente trabalhava a mil. A peça central desse quebra-cabeça era Zé Antena. Se Pedro tinha deixado algo com ele, algo tão importante que fez Marcondes desmontar toda essa operação para me capturar, então precisava chegar até João Pessoa. Mas como, com o caminhão marcado, todas as estradas vigiadas e provavelmente meu nome já no sistema como foragida, a resposta teria que esperar. Primeiro precisava chegar a um lugar seguro onde pudesse descansar, pensar com clareza e talvez encontrar aliados. A propriedade de Seu José seria esse refúgio temporário. A noite engolia a estrada à minha frente, mas eu mantinha os olhos bem abertos, todos os sentidos em alerta máximo. Não era mais apenas uma caminhoneira fazendo o seu trabalho. Era uma mãe em busca de respostas sobre seu filho desaparecido.
Era uma mulher lutando contra um sistema corrupto. Era uma presa que se recusava a cair na armadilha e, acima do tudo, era a rainha da estrada. A caminhoneira que nunca jamais desistia de uma entrega, mesmo quando a carga mais valiosa era a verdade. Passei 2 dias escondida na propriedade de seu José. O velho caminhoneiro aposentado não fez muitas perguntas. Apenas ofereceu abrigo, comida e silêncio. Meu Scania azul ficou guardado num galpão antigo, coberto com uma lona e escondido atrás de fardos de feno. A carga continuava intacta, embora eu já soubesse que não conseguiria entregá-la no prazo. Na manhã do 3º dia, seu José entrou na pequena casa de hóspedes onde eu estava, trazendo um rádio amador mais potente que o do caminhão. "Tá limpo por enquanto", ele disse, colocando o aparelho sobre a mesa rústica de madeira. "Mas não por muito tempo. Estão ampliando o raio de busca. Já tem gente perguntando em fazendas vizinhas. Preciso chegar a João Pessoa", falei sem rodeios. "So Antina está lá." Seu José puxou uma cadeira e sentou pesadamente. Seus olhos cansados, marcados por décadas na estrada, me estudaram com atenção. "Porque o arisca. A polícia já deve ter montado bloqueios em todas as entradas da cidade. Estão te caçando como bicho, rainha da estrada." "É sobre o Pedro?" respondi simplesmente. Não precisei dizer mais nada. Seu José conhecia meu filho desde criança, quando ele ainda me acompanhava nas viagens durante as férias escolares. Tinha visto o menino crescer e se tornar caminhoneiro, seguindo meus passos na estrada. "Entendo", ele murmurou, passando a mão pelo cabelo grisalho. "Vou te ajudar a chegar lá, mas não com seu caminhão. Ele é conhecido demais. E a carga? Não posso simplesmente abandoná-la. Já cuidei disso. Liguei pro Chico Baiano. Ele vem hoje à noite com o caminhão dele. Transferimos a carga e ele entrega em Natal. É de confiança." Respirei, aliviada. A última coisa que precisava era ter o prejuízo da carga nas costas, além de tudo mais. "E como eu chego a João Pessoa?" Seu José sorriu pela primeira vez em dias. "Comigo, no meu jipe velho. Ninguém vai procurar uma caminhoneira famosa num fusquinha caindo aos pedaços." O plano de seu José funcionou como um relógio. Saímos na madrugada seguinte, após transferir a carga para o caminhão de Chico Baiano. O jipe antigo, um Willys de mais de 40 anos, roncava e sacudia em cada buraco da estrada, mas seguia firme. Seu José escolheu rotas secundárias, estradas vicinais, às vezes cortando por propriedades onde conhecia os donos, vantagem de ser velho nesse país. Ele comentou em determinado ponto: "Conheço cada atalho que nem aparece no GPS." Chegamos a João Pessoa após quase 10 horas de viagem. A cidade era grande o suficiente para nos perdermos na multidão, mas pequena o bastante para seu José conhecer os cantos certos. A borracharia de Zé Antena ficava num bairro afastado, na saída para Fortaleza. Uma oficina simples, com pneus empilhados na entrada e uma placa desbotada que dizia: "Borracharia do Zé. Consertos em geral." Seu José parou o jipe a uma quadra de distância. "Melhor eu ir na frente, ver se tá tudo limpo. Você espera aqui." "Não", respondi com firmeza. "Já arriscou demais por mim, seu José. Agora é comigo." Ele tentou argumentar, mas a expressão no meu rosto deixou claro que era inútil. Finalmente concordou. "Pelo menos me deixa ir junto. Fico de olho enquanto você conversa com o Zé." Caminhamos até a borracharia, tentando parecer o mais natural possível. O local estava tranquilo. Apenas um caminhão parado com um pneu sendo trocado e um rapaz jovem manuseando ferramentas. Não havia sinal de Zé Antena. "Bom dia", falei, aproximando-me do rapaz. "Estou procurando o Zé." O jovem me olhou com desconfiança. "Quem procura?" "Uma amiga", respondi vagamente. "Ela está?" "Tio Zé saiu para entregar umas peças. Volta só de tarde." O rapaz estreitou os olhos. "Você é a rainha da estrada, não é? Vi sua foto no jornal hoje cedo." Meu sangue gelou. Já tinham divulgado minha foto. Isso complicava tudo. "Relaxa", o rapaz continuou baixando a voz. "Sou o Carlos, sobrinho do Zé. Ele me falou que você podia aparecer. Disse que se isso acontecesse, era para te entregar uma coisa."
Troquei um olhar rápido com seu José, que assentiu levemente, indicando que eu deveria prosseguir. O que ele deixou? Vem comigo. Seguimos Carlos até os fundos da borracharia, onde havia uma pequena sala que servia de escritório e depósito. O lugar estava uma bagunça. Ferramentas, papéis, pneus velhos, calendários de mulheres seminuas nas paredes, o típico ambiente de oficina mecânica do interior. Carlos abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou um envelope pardo amassado nas bordas. Tio Zé guardou. Isso aqui faz uns meses. Era do seu filho. Disse que se você aparecesse perguntando era para ter entregue. Meus dedos tremeram ao pegar o envelope. Era algo do Pedro, algo que ele tinha deixado para mim, prevendo que poderia desaparecer. Ele falou mais alguma coisa sobre meu filho? Carlos negou com a cabeça, só que era importante e que você ia entender. Abriu o envelope ali mesmo, incapaz de esperar. Dentro havia um papel dobrado e uma chave pequena, que parecia ser de um cadeado. O bilhete, escrito com a letra apressada e inclinada de Pedro, dizia: Mãe, se você está lendo isso, é porque eu não consegui te encontrar pessoalmente. Descobri coisas que muita gente poderosa não quer que venham à tona. Empresas fantasmas, cargas roubadas oficialmente que nunca foram roubadas, seguros fraudados, autoridades envolvidas. Tenho tudo documentado. Se eu sumir, procura o pneu reserva do meu caminhão. Tem tudo lá, o dossiê completo. Cuidado em quem confia. Eles estão em todo lugar. Abaixo, um rabisco que era sua assinatura e uma palavra circulada várias vezes. Dossiê. Reli o bilhete 3 vezes, as palavras se embaralhando diante dos meus olhos marejados. Era confirmação de tudo. Pedro tinha descoberto um esquema criminoso e juntado provas. Provas que estavam escondidas no pneu reserva do caminhão dele. O caminhão do meu filho. Falei olhando para Carlos. Você sabe onde está? Foi levado para um pátio da polícia rodoviária, depois que encontraram abandonado. Pelo que o tio Zé falou, ainda está lá em Teresina. Teresina na fronteira com o Piauí, onde o caminhão de Pedro tinha sido encontrado. Onde tudo começou. Precisamos ir até lá. Falei para seu José, que tinha acompanhado tudo em silêncio. É uma armadilha óbvia. Ele respondeu preocupado. Se você aparecer por lá, vão te prender na hora. Não tenho escolha. As provas que podem esclarecer o desaparecimento do meu filho estão lá. O dossiê que o policial Marcondes está procurando. Carlos, que estivera calado, de repente se manifestou. Marcondes. Policial Marcondes. Olhei para ele surpresa. Você o conhece? Ele esteve aqui faz uns dias, fazendo as mesmas perguntas sobre o seu filho. Parecia bem interessado nesse tal dossiê também. Então, Marcondes já estava na minha cola há mais tempo do que eu imaginava, provavelmente rastreando os passos de Pedro, seguindo o mesmo caminho que eu agora tentava percorrer. Tem mais uma coisa. Carlos continuou hesitante. Quando o tio Zé voltou de viagem e soube que o policial tinha estado aqui, ficou muito nervoso. Disse que ia fazer uma ligação importante. No dia seguinte, apareceram 2 caras estranhos na borracharia. Conversaram com ele a portas fechadas e depois ele me deu esse envelope e disse para entregar só para você e falou que ia ficar fora uns dias. Isso foi anteontem. Não tenho notícias dele desde então. Um calafrio percorreu minha espinha. Zé Antena tinha sumido também. Isso não podia ser coincidência. Precisamos sair daqui. Seu José alertou, olhando nervosamente pela janela. Já ficamos tempo demais no mesmo lugar. Guardei o bilhete e a chave no bolso. Agradeci a Carlos e nos preparamos para sair. Mas antes, uma última pergunta me ocorreu. Carlos, você sabe se o pneu reserva estava no caminhão quando o encontraram? O rapaz coçou o queixo pensativo. Pelo que o tio Zé comentou? Sim, ninguém mexeu em nada. A polícia só verificou se tinha carga, documentos e lacrou o veículo no pátio. Um fio de esperança se acendeu em mim. Se o pneu reserva ainda estava no caminhão, o dossiê também estaria. As provas que Pedro havia coletado, tudo o que ele descobriu sobre o esquema criminoso, a razão de seu desaparecimento ainda podia ser recuperado. Enquanto saíamos pelos fundos da borracharia, voltando ao jipe de seu José, uma certeza crescia em mim.
Precisava chegar a Teresina, precisava encontrar o caminhão de Pedro, precisava recuperar o dossiê, mesmo que isso significasse entrar na toca do lobo. Chegar a Teresina foi um desafio maior do que eu imaginava. Após deixar a borracharia de Zé Antena, seu José e eu debatemos longamente sobre como proceder. Ir diretamente ao pátio da Polícia Rodoviária Federal seria suicídio. Meu rosto estava nos jornais. Provavelmente havia um alerta em todas as delegacias da região. Temos que ser mais espertos que eles, seu José argumentou enquanto dirigia seu jipe pela estrada que ligava João Pessoa à Fortaleza. Você tem algum contato dentro da PRF? Alguém que possa te ajudar? Pensei por um momento. Em quase 3 décadas na estrada, tinha conhecido todo tipo de gente. Alguns policiais rodoviários eram honestos, faziam o trabalho direito, outros nem tanto. Ricardo, respondi finalmente. Ricardo Santos, trabalhava na PRF de Teresina uns anos atrás, me ajudou quando roubaram meu caminhão em 2015. Homem sério. Ele ainda está lá? Não sei, mas posso descobrir. Numa parada para abastecer, usei o telefone público para ligar para João Pequeno, o caminhoneiro mais jovem que estava no posto quando confrontei Marcondes. Pedi que ele sondasse sobre o Ricardo sem mencionar meu nome. 2 horas depois, quando paramos para comer num restaurante de beira de estrada, recebi a resposta através do rádio amador, que seu José carregava no jipe. Pássaro preto para a tempestade era a voz de João Pequeno, usando o código que tínhamos combinado. O amigo que você mencionou ainda está no mesmo endereço, transferido para o administrativo depois de uma discussão com a chefia. Trabalha no turno da noite. Era uma notícia melhor do que eu esperava. Ricardo ainda estava na PRF de Teresina e no setor administrativo, o que significava que provavelmente tinha acesso aos registros do pátio de apreensões. Melhor ainda, trabalhava à noite quando o movimento era menor. Nossa estratégia começou a tomar forma. Chegaríamos a Teresina ao anoitecer, eu entraria em contato com Ricardo e, se tudo desse certo, ele nos ajudaria a acessar o caminhão de Pedro. Claro que nada é tão simples na vida real. Chegamos a Teresina na noite seguinte, depois de muitos desvios, para evitar as principais rodovias, onde havia bloqueios policiais. Seu José estacionou o jipe, num bairro afastado, perto da linha férrea desativada. De lá, segui a pé até um telefone público e liguei para o número da PRF. Polícia Rodoviária Federal, posto de Teresina. Atendeu uma voz masculina. Preciso falar com o Ricardo Santos. É pessoal. Quem quer falar? Hesitei. Não podia usar meu nome. Diga que é a motorista do Scania azul de 2015. Ele vai lembrar. Houve um silêncio na linha seguido pelo som de passos. Pouco depois, uma voz familiar atendeu. Quem é Ricardo? É a Maria, rainha da estrada. Outro silêncio mais longo desta vez. Maria, estão te procurando em 5 estados. Dizem que você agrediu um policial federal e fugiu. É mentira, Ricardo. Estão armando pra cima de mim. Preciso da tua ajuda. Minha ajuda? Voctal Luca. Se eu for pego te ajudando, perco o emprego na hora. Posso até ser preso por obstrução da justiça. É sobre o Pedro, Ricardo, meu filho. Acho que descobri por que ele desapareceu. As provas estão no caminhão dele, que está aí no pátio de vocês. A menção ao meu filho mudou o tom da conversa. Ricardo tinha conhecido Pedro quando ele era adolescente. Tinha até ensinado o garoto a pescar numa folga de serviço. Maria, isso é muito sério. O que você está falando? Contei tudo. A abordagem de Marcondes, a tentativa de plantar provas no meu caminhão, o bilhete que Pedro deixou com Zé Antena, o dossiê escondido no pneu reserva. O caminhão dele ainda está aí? Perguntei ao final. Tá. Ninguém reclamou, então continua no pátio. Mas não é tão simples acessá-lo. Tem câmeras de segurança, registro de entrada e saída, mas você trabalha lá dentro. Deve ter um jeito. Outro longo silêncio. Então me encontra daqui 1 hora no pesqueiro do seu Francisco, aquele perto da Ponte Velha. Vem sozinha. Não posso. Tô com um amigo que me ajudou a chegar até aqui. Então traz ele. Mas se for a armadilha, Maria, juro que não vou poder te ajudar. Não é armadilha, Ricardo. É sobre justiça,
para o meu filho. O pesqueiro do seu Francisco era um lugar simples à beira do rio Parnaíba. Durante o dia servia de ponto para pescadores amadores e turistas. À noite transformava-se num modesto bar frequentado por trabalhadores locais. Ricardo já estava lá quando chegamos, sentado numa mesa afastada, uma cerveja intocada à sua frente. Esse é o seu José. Apresentei amigo de confiança. Ricardo assentiu para o velho caminhoneiro sem estender a mão. Estava nervoso, olhando constantemente ao redor. Você tem ideia da encrenca em que se meteu, Maria? O policial Marcondes não é qualquer um. É linha dura. Tem conexões por todo lado. Dizem que ele já mandou gente pro saco por muito menos. Ele está envolvido no desaparecimento do meu filho, Ricardo. Tenho certeza. E as provas estão no pneu reserva do caminhão do Pedro. E se não tiver nada lá, já pensou nisso? E se for só delírio de mãe desesperada? As palavras doeram, mas mantive a firmeza no olhar. Então, pelo menos vou saber que tentei, que não abandonei meu filho. Ricardo suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos fundos, de quem já viu muita coisa ruim na vida. O caminhão está no setor 3 do pátio. Pouca vigilância, porque são veículos em processo de liberação ou leilão. Posso te levar lá hoje à noite quando assumir meu turno, mas temos que ser rápidos. E se formos pegos, eu assumo toda a responsabilidade, afirmei. Direi que te ameacei, que te forcei a me ajudar. Ele deu uma risada seca, como se alguém fosse acreditar que uma mulher do 50 anos me forçou a qualquer coisa. 49? Curry de automatic comment? Arrancando o primeiro sorriso genuíno dele naquela noite, às 23:45. Estacionamos o Jeep a 2 quadras do pátio da PRF. Ricardo nos encontrou conforme combinado, agora vestindo o seu uniforme oficial. O plano era simples. Ele nos levaria pelos fundos usando sua credencial para desativar o alarme, alegando uma inspeção de rotina. Teríamos 15 minutos no máximo para encontrar o que procurávamos e sair. O sistema registra automaticamente quando um agente usa a credencial, ele explicou enquanto caminhávamos. Não tem como burlar isso. Então, nossa história é que eu recebi uma denúncia anônima sobre drogas escondidas num dos veículos e vim verificar. E se alguém checar essa história depois, aí já era. Mas vamos torcer para que ninguém se interesse por uma inspeção de rotina que não deu em nada. O pátio era grande, cercado por um muro alto com arame farpado. Entramos por um portão lateral após Ricardo passar seu cartão no leitor. Fileiras de veículos apreendidos se estendiam sob a luz fraca dos postes. Carros, caminhões, motos, alguns cobertos com lonas, outros expostos ao tempo. Ali, Ricardo apontou para um canto mais afastado. O Volvo azul. Meu coração acelerou ao ver o caminhão do meu filho, o Volvo FH16. Que ele tinha comprado com tanto orgulho apenas 6 meses antes de desaparecer. Estava empoeirado, com sinais de abandono, mas ainda parecia em bom estado. Vamos logo, seu José apressou, sempre atento aos arredores. Ricardo usou um molho de chaves para abrir a porta do baú. Seu José ficou de vigia enquanto eu e o policial entrávamos. O compartimento de carga estava vazio, exceto por algumas amarras e cintas de segurança abandonadas. Onde fica o pneu reserva nesse modelo? Perguntei. Na parte de baixo do chassi, Ricardo respondeu. Vou precisar de um macaco para baixar. Felizmente, as ferramentas do caminhão ainda estavam no compartimento lateral. Em poucos minutos, conseguimos acessar o pneu reserva, um procedimento que normalmente seria trivial, mas que naquela situação, com o tempo contado e a adrenalina nas alturas, pareceu demorar uma eternidade. Quando finalmente baixamos o pneu, Ricardo usou uma chave de fenda para abrir uma pequena abertura na parte interna da roda. Ali, protegido por uma bolsa plástica vedada, encontramos o que procurávamos: um pendrive envolto em fita isolante. É isso? Ricardo perguntou, parecendo quase decepcionado. Todo esse risco por um pendrive? Se Pedro desapareceu por causa disso, deve conter algo muito importante. Respondi guardando o dispositivo no bolso. Vamos sair daqui.
Recolocamos o pneu na posição original, fechamos o compartimento de carga e saímos do pátio pelo mesmo caminho que entramos. Tudo ocorreu sem problemas, sem alarmes, sem encontros inesperados. Quase fácil demais. Foi só quando voltamos ao jipe e seu José ligou o motor que viu os faróis acendendo no fim da rua. Um carro preto parado, observando uma Ranger direto para o ponto combinado. Falei para seu José enquanto Ricardo se despedia e voltava apressado para seu posto. Não olhe para trás. Não acelere. Só dirige, normal. Enquanto o jipe se afastava, vi pelo espelho lateral o carro preto ligando o motor. Não nos seguiu imediatamente, mas sabia que era apenas questão de tempo. O pendrive pesava como chumbo no meu bolso. O que quer que Pedro tivesse descoberto, agora estava em minhas mãos. A prova que poderia explicar seu desaparecimento, o dossiê que Marcondes tanto queria, restava saber o que ele continha. Passamos a noite escondidos num pequeno hotel de beira de estrada, desses que não fazem muitas perguntas e aceitam pagamento em dinheiro. Seu José ficou de guarda enquanto eu examinava o conteúdo do pendrive no notebook antiquado que ele carregava no jipe. O que encontrei me deixou sem fôlego. Pedro tinha sido meticuloso, organizado, preciso. O dossiê continha planilhas detalhadas de cargas fantasmas, documentos escaneados de empresas de fachada, comprovantes de transferências bancárias para contas no exterior e, o mais impressionante, gravações de áudio. Meu filho tinha instalado um gravador escondido em seu caminhão e registrado conversas incriminadoras com transportadores, policiais corruptos e empresários. E em várias dessas conversas, um nome aparecia repetidamente: policial Antônio Marcondes. Uma gravação em particular me chamou a atenção. Era uma conversa entre Marcondes e outro homem, identificado apenas como coronel, discutindo um esquema de roubos simulados. O caminhão do Roberto vai sumir na terça-feira. Trecho de Parnaíba, dizia Marcondes na gravação. Carga declarada eletrônicos no valor de 500 mil. Valor real, quase 2 milhões. Seguradora já está avisada. Vai pagar o valor declarado sem pestanejar. O restante é nosso. E o motorista? Perguntava o tal coronel. Combinou de abandonar o caminhão perto de Fortaleza. Ganha 20 mil pelo serviço. A carga já estará em outro veículo quando a polícia encontrar o caminhão roubado. Aquilo explicava muita coisa. Não eram simples roubos de carga. Era uma operação sofisticada que envolvia seguradoras, transportadoras e autoridades. Declaravam cargas com valor menor, simulavam o roubo. A seguradora pagava o valor declarado e a carga original era vendida por fora, gerando um lucro imenso. Mas o que isso tinha a ver com o desaparecimento de Pedro? A resposta veio na última pasta do pendrive, nomeada simplesmente como Fronteira. Nela havia fotos tiradas secretamente, mostrando o próprio Marcondes supervisionando a transferência de mercadorias na fronteira com o Piauí. E em uma das fotos, parcialmente visível no canto, estava um homem que se parecia muito com Zé Antena. Meu Deus! Murmurei, atordoada. Pedro descobriu tudo, e eles descobriram que ele sabia. O que você vai fazer agora? Seu José perguntou, olhando por sobre meu ombro. Preciso levar isso para alguém confiável, alguém que possa fazer algo. Quem? A polícia, o exército, a imprensa, todos podem estar envolvidos. Pensei, por um momento. Precisava ser alguém fora do sistema. Alguém que não pudesse ser facilmente intimidado ou comprado. Oliveira, decidi finalmente. Luiz Oliveira, advogado em João Pessoa. Ele me ajudou quando tentaram tomar meu caminhão na época do divórcio. Homem honesto, teimoso como uma mula. Se tem alguém que pode lidar com isso, é ele. Seu José assentiu, mas seu rosto mostrava preocupação. Como chegamos até João Pessoa, devem estar vigiando todas as estradas. Não vamos por estrada, respondi, um plano começando a se formar na minha cabeça. Vamos pelo rio. Ao amanhecer, já estávamos no pequeno porto pesqueiro de Teresina. Com a ajuda de Ricardo, que mesmo arriscando sua carreira, continuou nos apoiando, encontramos um barqueiro disposto a nos levar rio acima pelo Parnaíba, até o encontro com o rio Paraíba. De lá,
Outro barco nos levaria até a capital paraibana. Vai demorar uns 3 dias. O barqueiro advertiu. E não é uma viagem confortável. Conforto é o que menos me importa agora. Respondi embarcando na pequena lancha. Seu José decidiu não vir. Alguém precisava ficar para trás, levar o jipe de volta, despistar possíveis perseguidores. Nos despedimos com um abraço forte. Cuida-se, rainha da estrada, ele disse emocionado. E faz justiça pelo Pedro. Vou fazer, prometi. Obrigada por tudo, velho amigo. A viagem pelo rio começou tranquila. Seguíamos o curso das águas barrentas, cercados pela vegetação exuberante do delta do Parnaíba. Jacarés tomavam sol nas margens, aves coloridas cruzavam o céu. Era difícil acreditar que, em meio a tanta beleza natural, eu estava fugindo, carregando provas de um esquema criminoso que provavelmente tinha custado a vida do meu filho. No segundo dia de viagem, quando paramos num pequeno povoado ribeirinho para abastecer e comprar mantimentos, notei algo estranho. Um homem vestido de maneira muito formal para aquele lugar. Fazia perguntas aos moradores locais, mostrando uma foto. Não consegui ver a imagem, mas meu instinto gritava que era minha foto. Precisamos sair daqui, falei ao barqueiro agora. Ele percebeu a urgência na minha voz e não questionou. Em minutos, estávamos de volta ao rio, deixando o povo para trás, mas o dano já estava feito. Alguém sabia que eu tinha pegado a rota fluvial. Naquela noite, atracamos numa pequena praia deserta para descansar. O barqueiro dormia a sono solto, mas eu não conseguia fechar os olhos. Sentada na proa da embarcação, olhando as estrelas refletidas na água escura, peguei meu celular, que mantinha desligado a maior parte do tempo para economizar bateria e evitar rastreamento. Ao ligá-lo, fui bombardeada por notificações, dezenas de mensagens, chamadas perdidas, alertas de notícias. Meu nome estava em todos os lugares, jornais, sites, redes sociais. Caminhoneira foragida invade pátio da PRF em Teresina, dizia uma manchete. Polícia Federal intensifica a busca por Maria Silva, acusada de agressão à autoridade e envolvimento com quadrilha de roubo de cargas, dizia outra. Estavam invertendo a história, me transformando na criminosa. A tática era óbvia: desacreditar-me antes que eu pudesse expor a verdade. Mas o que realmente fez meu sangue gelar foi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sabemos que você tem o dossiê. Devolva-o e esqueça essa história, ou seu filho vai pagar o preço. Sim, ele ainda está vivo por enquanto. Anexada à mensagem, havia uma foto. A imagem era escura, granulada, mas inconfundível. Pedro, visivelmente machucado, sentado numa cadeira, um jornal do dia anterior em seu colo. Prova de que a foto era recente. Meu filho estava vivo. Meu coração disparou. Uma mistura de alívio, esperança e terror. Eles o tinham como refém. Usavam-no como moeda de troca. O que fazer agora? Entregar o dossiê significava deixar os criminosos impunes, trair tudo o que Pedro tinha arriscado para expor, mas não entregar poderia custar a vida dele. Outra mensagem chegou. Você tem 24 horas. Instruções de entrega serão enviadas amanhã. Venha sozinha ou ele morre. Quase imediatamente após ler a mensagem, ouvi o som distante de um motor. Olhei para o rio e vi luzes se aproximando, uma lancha rápida cortando as águas na nossa direção. Acordei o barqueiro com urgência. Temos companhia. Precisamos sair daqui agora. Ele se levantou atordoado, mas reagiu rápido ao ver as luzes se aproximando. Em minutos, estávamos novamente em movimento. Nosso pequeno barco lutando contra a correnteza, tentando ganhar distância. A lancha que nos perseguia era maior, mais potente. Ganhou o terreno rapidamente. Logo consegui distinguir silhuetas de homens armados a bordo. Eles vão nos alcançar, o barqueiro disse preocupado. Meu barco não é páreo para aquela lancha. Pensei. Estávamos numa região de muitos braços de rio, canais naturais que formavam um labirinto aquático conhecido apenas por quem nasceu ali. Conhece algum canal estreito por aqui? Algum lugar onde uma lancha grande não conseguiria passar? O barqueiro hesitou apenas por um segundo. Depois assentiu. Conheço, mas é arriscado navegar.
lá de noite. Mais arriscado é ser pego por aqueles homens, respondi olhando para trás. A lancha continuava ganhando terreno, com uma manobra brusca. O barqueiro virou para um pequeno canal quase invisível na escuridão, coberto por vegetação densa. Galhos arranhavam o casco da nossa embarcação, enquanto avançávamos pelo estreito corredor de água. A lancha maior passou direto pela entrada do canal, seus ocupantes confusos com nosso desaparecimento repentino. Ganhamos tempo precioso. Seguimos por horas naquele labirinto aquático, mudando de direção frequentemente, aproveitando a escuridão e o conhecimento local do barqueiro para despistar nossos perseguidores. Quando o sol começou a nascer, estávamos em uma parte completamente diferente do rio, longe da rota principal. Estávamos temporariamente a salvo, mas sabia que a caçada continuaria. O celular vibrou novamente. Outra mensagem do número desconhecido. Última chance. Meio-dia, amanhã. Traga o pendrive para o Armazém 23, Porto de Campina Grande, sem polícia, sem truques. Ou esqueça seu filho para sempre. Guardei o celular, a mente trabalhando freneticamente. Tinha pouco mais de 24 horas para tomar a decisão mais difícil da minha vida: entregar as provas e potencialmente salvar meu filho, ou seguir com o plano original e expor o esquema criminoso. Ou talvez houvesse uma terceira opção, uma forma de fazer ambos. Mas para isso precisaria de ajuda. Mudança de planos. Falei ao barqueiro. Precisamos chegar a Campina Grande o mais rápido possível. Enquanto o barco cortava as águas, fiz uma ligação arriscada para o único homem que talvez pudesse me ajudar agora. Advogado Oliveira, aqui é Maria Silva. Preciso da sua ajuda. É questão de vida ou morte. O Armazém 23, no Porto de Campina Grande, era um galpão antigo, com paredes de concreto descascadas e um telhado de zinco corroído pelo tempo. Fiquei observando de longe, abrigada sob a sombra de uma árvore na margem oposta do rio. Faltava meia hora para o prazo final e meu coração martelava contra as costelas como um motor desregulado. Luiz Oliveira estava ao meu lado, tenso como eu nunca tinha visto antes. O advogado, normalmente composto e elegante em seu terno bem cortado, agora vestia calça jeans e camisa simples, tentando não chamar atenção. Ainda assim, seu porte distinto e olhar analítico o destacavam naquela região portuária. Tem certeza que isso vai funcionar? Não pela primeira vez. Nenhuma certeza? Ele respondeu honestamente, mas é o melhor plano que temos com o tempo disponível. O plano era arriscado, mas simples. Eu entraria no armazém com uma cópia do pendrive, não o original, que já estava seguro em outro lugar. Oliveira e seus contatos estariam posicionados ao redor, prontos para intervir se as coisas saíssem do controle. Enquanto isso, cópias do dossiê já tinham sido enviadas para jornalistas e autoridades federais selecionadas com instruções para publicar, caso eu não fizesse contato dentro de 24 horas. Se eles cumprirem a parte deles e liberarem Pedro, saímos juntos e acionamos o plano completo. Oliveira recapitulou. Senão, a operação de resgate entra em ação. A operação de resgate consistia em 3 policiais federais de confiança de Oliveira, agentes que ele conhecia há anos, que não respondiam a Marcondes e que tinham interesse pessoal em desmantelar esquemas de corrupção interna. E se Pedro nem estiver lá dentro? Perguntei, verbalizando o meu maior medo. Oliveira colocou a mão em meu ombro. Então, teremos dado o primeiro passo para descobrir onde ele está. De qualquer forma, você não está mais sozinha nessa luta, Maria. Assenti, grata pela presença dele. Quando liguei do barco, desesperada, Oliveira não hesitou. Pegou um avião para Campina Grande, trouxe recursos, montou uma equipe mínima e, o mais importante, acreditou na minha história. Depois de dias sendo tratada como criminosa, ter alguém do meu lado era como encontrar a água no deserto. Está na hora, anunciei checando o relógio. Vou indo. Estaremos observando cada movimento, Oliveira garantiu. O dispositivo de rastreamento no seu cinto está funcionando perfeitamente. E lembre-se, se disser a palavra caminhão 3 vezes em qualquer frase, é o sinal para intervirmos imediatamente.
Respirei fundo, ajeitei o pendrive no bolso e comecei a caminhar. A travessia de barco até o outro lado do rio levou apenas alguns minutos. Desembarquei no pequeno pier de madeira e segui em direção ao armazém, tentando parecer confiante, apesar do medo que corroía minhas entranhas. Não havia ninguém visível na entrada do galpão. A porta de metal parcialmente enferrujada estava entreaberta. Empurrei-a lentamente, o rangido ecoando pelo espaço vazio. O interior era amplo, iluminado apenas por feixes de luz que entravam pelas janelas altas e quebradas. Pilhas de caixas e paletes abandonados criavam um labirinto no centro do espaço. O cheiro de mofo e óleo velho impregnava o ar. Cheguei, anunciei, minha voz ecoando nas paredes de concreto. Trouxe o que pediram. Por um momento, nada aconteceu. Então ouvi passos, múltiplos passos, vindo de trás das pilhas de caixas. 3 homens emergiram das sombras. Reconheci imediatamente 2 deles, o policial Marcondes, sem seu disfarce de fiscal, vestindo agora um terno escuro impecável. E, para minha surpresa, Zé Antena, o semblante marcado por uma expressão que misturava vergonha e determinação. O terceiro homem eu nunca tinha visto antes. Alto, cabelos grisalhos cortados rente, postura militar, devia ser o coronel mencionado nas gravações de Pedro. Maria Silva. Marcondes falou como se estivesse me apresentando numa reunião social. Finalmente nos encontramos de novo, sem seu caminhão desta vez. Onde está meu filho? Perguntei diretamente, ignorando a provocação. O coronel deu um passo à frente. Primeiro o pendrive, depois falamos do rapaz? Não, respondi firmemente. Quero ver meu filho agora. Ou, não tem acordo. Os 3 homens trocaram olhares. Finalmente, Marcondes fez um gesto com a cabeça e Zé Antena desapareceu por trás das caixas. Retornou minutos depois, acompanhado por uma 4ª pessoa. Meu coração parou por um instante. Era Pedro. Meu filho estava vivo, de pé, caminhando por conta própria. Tinha um hematoma no rosto, estava mais magro, o olhar assustado, mas estava respirando, movendo-se vivo. Mãe, ele sussurrou como se não acreditasse no que via. Precisei de toda a minha força de vontade para não correr até ele. Abraçá-lo, verificar cada centímetro do seu corpo em busca de ferimentos. Em vez disso, mantive a postura firme. Estou aqui, filho. Vai ficar? Tudo bem. Muito emocionante. Interrompeu o coronel. Agora, o pendrive. Lentamente, retirei o dispositivo do bolso. Aqui está, mas só entrego quando meu filho estiver ao meu lado. Não está em posição de negociar, senhora Silva. Marcondes interveio, a voz carregada de ameaça velada. Meu caminhão pode não estar aqui, mas tenho outros recursos, respondi, inserindo a palavra C código na conversa pela primeira vez. Um caminhoneiro nunca viaja sem plano B. A tensão no ar era palpável. Finalmente, após um breve aceno do coronel, Zé Antena empurrou Pedro em minha direção. Meu filho cambaleou até mim e precisei de todo o autocontrole para não mostrar emoção demais. Não revelar nossa vulnerabilidade. O pendrive, exigiu Marcondes, estendendo a mão. Entreguei o dispositivo, observando cuidadosamente, enquanto ele o conectava a um laptop que o coronel havia colocado sobre uma caixa improvisada como mesa. Os 3 homens se debruçaram sobre a tela, verificando o conteúdo. Aproveitei aqueles momentos preciosos para examinar Pedro, além do hematoma visível no rosto. Ele tinha marcas nos pulsos, sinais de que estivera amarrado. Seus olhos estavam fundos. O corpo visivelmente mais magro. Mas o que mais me impressionou foi seu olhar. Havia ali uma mistura de alívio, medo e, sobretudo, determinação. Mãe, ele sussurrou tão baixo que mal pude ouvir. Tem cópias? Assenti levemente. Ele relaxou um pouco. É isso mesmo, confirmou Marcondes, olhando para a tela do computador. Todos os arquivos estão aqui. Ótimo, disse o coronel, fechando o laptop. Agora só falta resolver o problema das testemunhas. A forma como ele disse a palavra fez meu sangue gelar. Não havia intenção de nos deixar sair dali vivos. Nunca houve. Sabe, senhora Silva? Marcondes começou, sua voz agora carregada de falsa simpatia.
Você causou muitos problemas. Seu filho também, mas admiro a persistência. É uma pena que tenha escolhido o lado errado nessa história. O lado errado? Retruquei ganhando tempo, sabendo que Oliveira e sua equipe estariam monitorando a situação. O lado da verdade é o errado. Agora, a verdade é relativa. O coronel interveio. O que importa é quem controla a narrativa. E, infelizmente para vocês, não será nenhum dos dois. Ele fez um gesto sutil e Zé Antena, com evidente relutância, sacou uma arma do cinto. Zé, falei, olhando diretamente para o homem que tinha sido amigo de tantos caminhoneiros, inclusive de Pedro. Não faz isso. Você é melhor que eles. Desculpa, rainha da estrada. Ele respondeu. A voz embargada. Eles têm minha família e o caminhão da minha vida vai acabar aqui num armazém abandonado. Inseri a palavra segunda vez, sentindo a tensão crescer. É isso que um caminhão de memórias merece? Marcondes franziu o senho, percebendo algo estranho no meu discurso. Chega de conversa. Acabe com isso de uma vez, Antena. Foi nesse momento que Pedro agiu. Com um movimento surpreendentemente ágil para alguém que parecia tão debilitado, ele empurrou uma pilha de caixas na direção de Zé e do coronel, criando momentânea confusão. Corre, gritou, puxando meu braço. Não, sem você, respondi, agarrando sua mão enquanto recuávamos em direção à porta. Marcondes sacou sua própria arma, apontando na nossa direção. Para nós, aquele caminhão! Gritei desesperada, inserindo a palavra cêdigo pela terceira e última vez. É nossa única chance. Foi como se o tempo desacelerasse. Vi Marcondes ajustando a mira, o dedo movendo-se para o gatilho. Vi o coronel emergindo de trás das caixas caídas gritando ordens. Vi Zé Antena congelado, o conflito evidente em seu rosto. Então, a porta do armazém explodiu e o caos se instalou. Os agentes federais de Oliveira invadiram o local identificando-se em altos brados. Marcondes tentou atirar, mas foi derrubado por um dos policiais. O coronel correu para os fundos do galpão, buscando uma saída alternativa. Zé Antena simplesmente largou a arma e ergueu as mãos, como se aliviado por não precisar fazer uma escolha impossível. Em meio à confusão, Oliveira surgiu ao meu lado, conduzindo Pedro e eu para fora do armazém para a segurança. Funcionou? Ele disse, um leve sorriso de satisfação no rosto normalmente sério. O dossiê já está nas mãos certas e vocês dois estão a salvo. Enquanto nos afastávamos do armazém, ouvindo o som de sirene se aproximando, olhei para Pedro, meu filho, meu copiloto na vida, finalmente de volta. Seus olhos encontraram os meus. E naquele momento silencioso, compartilhamos mais do que palavras poderiam expressar. A estrada à nossa frente ainda seria longa e cheia de obstáculos, mas pelo menos agora viajávamos juntos novamente. 6 meses se passaram desde aquele dia no Armazém 23. Estou de volta à estrada onde sempre pertenci, guiando meu velho Scania R450 branco pela BR-163. O pôr do sol pinta o céu com tons alaranjados, transformando o asfalto à minha frente num rio de fogo que parece não ter fim. Como a vida, como as consequências do que fizemos ou deixamos de fazer. Muito mudou nesses meses. O dossiê de Pedro, combinado com as gravações que fiz de Marcondes tentando plantar provas no meu caminhão, provocou um terremoto. A Operação Carga Fantasma, como a imprensa batizou, expôs um esquema de mais de 10 anos envolvendo policiais, empresários, políticos e até juízes. Mais de 30 pessoas foram indiciadas. Alguns nomes grandes caíram. Outros, tão grandes, que nem aparecem nos jornais. Continuam intocados, protegidos por um sistema que se dobra, mas nunca quebra completamente. Marcondes está preso preventivamente, aguardando o julgamento. O coronel, cujo nome verdadeiro descobrimos ser Augusto Mendes, ex-oficial do Exército e atual empresário do ramo de transportes, conseguiu fugir naquele dia. Passou 3 meses como foragido até ser encontrado na Colômbia. Está em processo de extradição, mas seus advogados caros trabalham dia e noite para evitar seu retorno ao Brasil. Zé Antena fez delação premiada, revelou como foi coagido a participar do esquema,
após ser flagrado, transportando mercadoria sem nota. Eles usaram a família dele como moeda de troca, exatamente como fizeram com Pedro. Zé pegou uma pena reduzida e hoje vive sob proteção em algum lugar que não sei e nem quero saber. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. O mais difícil foi voltar para a estrada. Não pela fama repentina, ser reconhecida em cada posto em cada porada, ouvir cochichos quando passo. É ela, a rainha da estrada, a que derrubou o esquema. Isso até que não é ruim. O difícil foi deixar Pedro para trás, mesmo sabendo que era o melhor para ele. Meu filho passou 2 meses no hospital, recuperando-se não apenas dos ferimentos físicos, mas principalmente dos psicológicos. 4 meses sequestrado, ameaçado diariamente, vendo e ouvindo coisas que nenhum jovem de 26 anos deveria presenciar. Isso deixa marcas que nenhum remédio cura completamente. Quando saiu do hospital, decidiu que não voltaria para a estrada. Não por medo, mas por escolha. Mãe, descobri que posso lutar de outros jeitos. Ele me disse enquanto organizávamos suas coisas para a mudança. Pedro aceitou uma proposta para trabalhar com Oliveira, o advogado que arriscou tudo para nos ajudar. Está estudando direito agora. Quer se especializar em crimes de corrupção. Diz que quer consertar o sistema por dentro. Tenho orgulho dele, mais do que posso expressar com palavras, mas sinto sua falta na estrada, sinto falta das nossas conversas pelo rádio PX, dos encontros nos postos quando nossas rotas se cruzavam, das piadas internas que só nós dois entendíamos. A cabine do meu Scania parece maior e mais vazia agora, mesmo quando carregada de mercadoria. Hoje estou levando uma carga de fertilizantes para Parnaíba, no norte do Piauí. Carga comum, rota comum, dia comum. E isso é um luxo que aprendi a valorizar. A normalidade que tanto desejei durante aqueles dias de perseguição e medo, o rádio pichichiou, interrompendo meus pensamentos. Alô, alô, aqui é Pardal chamando rainha da estrada. Tá na escuta? Reconheci a voz de Barba, o caminhoneiro que me ajudou quando Marcondes tentou me intimidar no posto. Na escuta. Pardal, tudo em ordem, tudo certo. Tô passando o aviso na rede. Tem blitz da PRF no quilômetro 387. Estão pesando todo mundo e checando documentação. Obrigada pelo aviso. Estou em dia com tudo. Sei que está, ele respondeu. E pude sentir o sorriso na voz. Só toma cuidado. Mesmo depois de tudo, a gente nunca sabe quem ainda tem rabo preso com aquela turma, sabe? Sabia exatamente o que ele queria dizer. Apesar das prisões desmoncetes, dos processos, o sistema não mudou completamente. Alguns policiais que trabalhavam com Marcondes continuam em seus cargos. Alguns empresários envolvidos no esquema seguem operando através de laranjas. A verdade é que desmantelamos uma célula de um organismo muito maior que continuou vivo, adaptando-se. Vou ficar de olho, Pardal. Obrigada. E rainha da estrada, sim. Tem mais um monte de gente querendo te ver no encontro de domingo lá no posto Cajueiro. Vai aparecer? Sorry. Desde que a história veio à tona, virei uma espécie de celebridade entre os caminhoneiros. Um símbolo de resistência. A mulher que enfrentou o sistema e de certa forma venceu. Sei que exagero o meu papel. Foi Pedro quem fez o trabalho duro, coletando provas por meses, arriscando tudo. Eu só completei o que ele começou. Vou tentar. Pardal. Tenho entrega para fazer no sábado, em Picos. Se tudo correr bem, apareço por lá. Beleza, todo mundo vai ficar feliz. Câmbio final e boa viagem. Câmbio. O rádio silenciou, deixando-me novamente sozinha com meus pensamentos e com a estrada infinita à frente. Ajustei o retrovisor por hábito, e por um segundo quase vi Pedro ali sentado no banco do passageiro, com aquele sorriso irreverente que sempre teve desde criança. A verdade é que a vitória que conquistamos foi importante, mas incompleta. O coronel e seus superiores nunca revelaram o que aconteceu com os outros caminhoneiros que desapareceram antes de Pedro começar sua investigação. Quantos outros filhos de outras mães foram silenciados para manter o esquema funcionando?
Quantos corpos estão enterrados em valas anônimas às margens das rodovias que cortam este país? Oliveira diz que é só questão de tempo até arrancarmos essas respostas. Que os processos estão correndo, que mais delações virão, que a verdade sempre encontra um caminho. Quero acreditar nele, mas a estrada me ensinou a ser realista. Algumas cargas nunca chegam ao destino. Algumas perguntas nunca serão respondidas. O sol finalmente se pôs, mergulhando a rodovia na escuridão. Liguei os faróis altos, iluminando apenas os próximos 100 metros de asfalto. É assim que tenho vivido, um trecho de cada vez, sem tentar enxergar muito além, sem alimentar esperanças grandes demais. Meu celular vibrou no suporte. Mensagem de Pedro: Mãe, grandes notícias. Conseguimos a quebra de sigilo bancário do coronel. Achamos transferências para contas no exterior vinculadas a outros 2 policiais. O cerco está fechando. Te ligo mais tarde para contar tudo. Te amo. Sorri para a tela, meu coração aquecendo. Apesar da noite fria que se formava lá fora, meu filho continuava lutando à sua maneira e eu continuava na estrada à minha maneira. Caminhos diferentes, mas paralelos, convergindo para o mesmo destino, justiça. Não será fácil. Sei que ainda há pessoas poderosas querendo nos silenciar, querendo enterrar a verdade. Sei que algumas noites ainda acordo sobressaltada, achando ter ouvido passos ao redor do caminhão, imaginando vultos nas sombras. O medo não desaparece completamente. Apenas aprendemos a conviver com ele como um passageiro indesejado, mas inevitável. A estrada se estende à minha frente, serpenteando entre morros escuros, levando-me para o norte para mais uma entrega. Mais um destino temporário. Amanhã será outro trecho, outra carga. E assim, seguimos dia após dia, quilômetro após quilômetro. Alguns caminhoneiros dizem que a estrada é liberdade, outros dizem que é prisão. Para mim, depois de tudo que vivi, a estrada é simplesmente vida, com suas curvas perigosas, seus trechos em obras, seus pedágios caros e injustos, seus momentos de beleza repentina, quando o sol nasce sobre um vale, ou quando a chuva limpa a poeira acumulada. A estrada me tirou meu filho, depois me devolveu. Me mostrou o pior dos homens e também o melhor. Me ensinou que algumas batalhas não têm vencedores claros, apenas sobreviventes marcados. Numa curva fechada, reduzindo a marcha com a prática de quem faz isso há décadas, vejo um outdoor recém-instalado à beira da rodovia. Justiça para os desaparecidos das estradas. Diz que Denúncia 0800 é uma das iniciativas criadas após o escândalo. Uma tentativa de dar voz a outras famílias que perderam seus entes queridos no asfalto. Talvez funcione. Talvez mais verdades venham à tona. Talvez o sistema aos poucos vá se limpando. Ou talvez seja apenas mais um gesto simbólico, sem poder real de mudança. De qualquer forma, Segre rodando é o que sei fazer. E Kwamsu. A estrada ainda me deve muitas respostas, e um dia, quando menos esperarem, vou cobrá-las. Mas por enquanto, é só mais uma noite, só mais uma viagem, só mais uma caminhoneira entre tantas, carregando um fardo invisível nas costas, mas ainda assim, seguindo em frente, porque a vida é como a estrada. Não importa quantos obstáculos apareçam, a gente só tem uma direção possível para frente. Se você chegou até aqui, deixa sua opinião nos comentários.